Olá, muito boa tarde. Vejo que ainda se vão sentando, mas vamos desde já dar início a esta C-Days 2025. Sejam bem-vindos ao Estoril, sejam bem-vindos a Cascais. Eu sou o Rubem de Matos e vou ser o moderador da edição deste ano. É um gosto estar convosco mais uma vez. Se no ano passado prevenção foi a palavra de ordem, este ano centramos atenções na palavra resiliência. Aliás, como é fácil de perceber, atrás de mim, mais resiliência é o mote da edição deste ano. Enquanto jornalista, tenho o privilégio de assistir na primeira fila às mudanças do país e do mundo. E creio que estamos todos de acordo, é consensual se eu disser que a cibersegurança é uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos. E a verdade é que a C-Days tem acompanhado essa mudança, essa evolução. Ao longo de 11 edições foram já muitos os oradores que passaram por palcos como este, foram já vários os temas em debate e eu diria que este ano há sobretudo uma pergunta-chave que vai nortear esta conferência. Por que é que temos todos a ganhar em sermos mais proativos? Em que medida é que a transposição da diretiva NIS2 pode ser uma boa oportunidade para potenciar a proatividade de empresas e de entidades e dessa forma termos um ciberespaço mais seguro? É o que vamos tentar perceber ao longo dos próximos 3 dias, mas para já é a altura de recordarmos o passado e lançarmos o presente.
são alguns dos melhores momentos da C-Days do ano passado que aconteceu em Coimbra. Este ano a C-Days regressa ao Concelho de Cascais, depois de em 2022 este mesmo centro de congressos ter recebido esta conferência. Ao longo dos próximos 3 dias vamos olhar sobretudo para 6 grandes áreas que são, no fundo, os 6 grandes setores que estão no cerne do trabalho do Centro Nacional de Cibersegurança. Falo da sensibilização, formação e treino, também do desenvolvimento de capacidades, o conhecimento situacional, a prevenção e resposta a incidentes, ainda a regulação e supervisão e a certificação em cibersegurança. Até a quinta-feira são dezenas os temas que vão estar em debate numa perspectiva estratégica, operacional e técnica. Sabemos que a C-Days é também um ponto de encontro de vários setores e, por isso, ao longo dos próximos 3 dias, neste palco e nas outras salas, vão passar representantes do setor público e do setor privado, decisores, gestores de topo, técnicos, especialistas, outros profissionais, não esquecendo a academia. A C-Days é também um ponto de encontro de várias gerações e por isso vamos dar voz aos mais experientes, mas também não esquecendo a voz dos mais jovens. Devo confessar que nesta parte fui conferir o alinhamento do ano passado e também parte da ação de abertura, porque tinha a ideia que já tinha dito no ano passado qualquer coisa muito semelhante ao que vou dizer agora. Mas a verdade é que este ano aquilo que eu vou dizer aplica-se mais uma vez, porque mais um ano a C-Days volta a crescer, são mais salas, mais oradores, mais debates, mais workshops. Ao longo dos próximos 3 dias, todos estes momentos vão estar divididos em 6 grandes salas. Começamos, naturalmente, pelo grande auditório, que é onde estamos neste momento. O grande auditório, que é o palco principal desta C-Days e onde vão estar a acontecer debates e keynote speakers. As outras salas, como vão perceber, são também uma homenagem ao concelho que recebe este ano a C-Days, o Concelho de Cascais. Podemos logo começar por esta sala e vão logo perceber a referência. Sala Carcavelos, onde vão ser apresentadas as propostas selecionadas no âmbito do Call for Presentation, mas também workshops. É ainda nesta sala, por exemplo, que vai acontecer uma oficina temática promovida pelo Centro Internet Segura. Temos ainda a Sala Baía de Cascais, mais uma homenagem, que vai ser um espaço de debates e apresentações dedicado às comunidades e projetos dinamizados pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Temos ainda a Sala Cresmina, com a curadoria do Centro Nacional de Coordenação, onde vão estar a acontecer, por exemplo, workshops no âmbito do C-Hub, Polo de Inovação Digital de Cibersegurança. Por fim, temos ainda as salas Guincho e Tamariz, nas quais, ao longo destes 3 dias, vão decorrer workshops. Eu sei que são muitas salas, acredito que vai ser difícil escolher. Da minha parte, posso dizer-vos que vou estar sempre por aqui, no grande auditório, e é aqui no grande auditório que temos encontro marcado no final de cada dia para fazermos um resumo do que aconteceu. A C-Days é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança em coorganização com o Centro Nacional de Coordenação, resulta de uma parceria com a Universidade do Porto, conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, mas também de um vasto conjunto de parceiros estratégicos que tornam esta conferência possível. A todos eles, muito obrigado, são também eles os responsáveis por estarmos aqui mais uma vez. Estão então dadas as boas-vindas, vamos avançar por isso para a abertura institucional desta C-Days 2025. A primeira palavra pertence à autarquia que recebe esta C-Days. Vamos escutar por isso as boas-vindas de Isaac Silveira, Diretor Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem da Câmara Municipal de Cascais. Um aplauso. Boa tarde. Muito boa tarde.
Antes de mais, muito boa tarde a todos, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caros colegas e parceiros. Em nome do Sr. Presidente da Câmara, é efetivamente uma grande honra que voltamos a receber o C10 em Cascais nesta 11ª edição, que é sem dúvida a maior conferência nacional de cibersegurança, que acolherá nos próximos 3 dias em Cascais mais de 100 oradores, sob há pouco mais de 1.500 inscritos, sejam eles profissionais do IT, gestores académicos, mas também cidadãos de todo o país. Ao longo destes 3 dias, refletiremos em conjunto sobre um tema incontornável, mais resiliência. No mundo onde a nossa capacidade de prevenir, responder e evoluir face às ameaças digitais já não é uma opção, houve uma frase nos últimos dias que me marcou sobre este tema, em que Guido Grillenmeyer diz que não ter pelo menos um plano de resiliência é como jogar a roleta russa. E exatamente em Cascais, para não jogarmos a esta roleta russa com o futuro dos nossos serviços, mas também da nossa comunidade, temos vindo a criar um modelo integrado de ciberresiliência. Mas não entrando em grandes pormenores técnicos do que temos vindo a fazer, claramente que a cibersegurança em Cascais deixou de ser um tema técnico. Neste momento estamos numa fase de implementação da autenticação multifactor, que tem tido a resistência natural dos mais de 3.000 colaboradores que temos em Cascais, mas que com a implementação em portáteis, PCs, acessos remotos e ainda plataformas colaborativas, temos já este tema como uma realidade atual. Temos trabalhado na adoção progressiva da autenticação biométrica com o Microsoft Hello, eliminando as passwords tradicionais e reduzindo o risco de intrusão. Mas muito mais do que estes exemplos técnicos, para nós, a capacitação contínua das nossas equipas tem sido algo que apostamos muito. Desde a plataforma e-learning de cibersegurança com vídeos e conteúdos dinâmicos que é possível consultar pelos nossos colaboradores, testes regulares às nossas equipas e simulações que temos feito de ataques e respostas aos mesmos ataques. Para não falar de workshops promovidos para as nossas equipas com entidades privadas e públicas, onde são partilhadas boas práticas nacionais e internacionais. E olhando um pouco para o futuro, isto é, amanhã, queremos ir mais longe. Queremos trabalhar com o trabalho interno das equipas da nossa equipa de IT, mas também com as necessidades de todos os outros colaboradores e dos nossos municípios, porque o que procuramos é mesmo um serviço público de excelência e temos 215.000 razões para o fazer todos os dias. E porque, apesar de Cascais para nós ser o centro do mundo, sabemos que não está apenas circunscrito a Cascais e que é algo muito mais relevante, nomeadamente a nível nacional. Estou convicto que esta conferência nos vai desafiar numa lógica de defesa nacional. Ao que pergunto a mim mesmo, não será a cibersegurança um dos pilares da defesa do Estado e da proteção dos cidadãos? Não poderemos ver os investimentos na cibersegurança, tal como na defesa tradicional, entendidos como um dever coletivo para proteger a nossa democracia, a nossa economia e a nossa liberdade? Acredito profundamente que sim. E é mais, estamos a falar de um imperativo ético, económico e estratégico para qualquer território, seja ele um município ou o país. E por isso Cascais também aposta no envolvimento de todos, dirigentes, técnicos, comunidade escolar, parceiros privados e sociedade civil, para criar uma verdadeira cultura de resiliência e segurança digital. E para terminar, dizer que, efetivamente, temos um compromisso com este tema e por isso somos parceiros da C10, queremos que voltem este ano, para o próximo ano, e sempre que se sentirem que faz sentido, sabendo que, apesar de Cascais ser o centro do mundo, existe muito onde levar esta temática, continuamos a investir na capacitação, na prevenção e na inovação e no exemplo, porque em Cascais a cibersegurança não é um fim em si mesmo, é apenas um meio para garantir mais qualidade, mais proximidade e confiança no serviço público. E por isso deixo um repto final, que é porque, como sabemos, a resiliência constrói-se em conjunto e não individualmente. Contem connosco. Obrigado. Muito obrigado, Isaac Silveira, Diretor Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem da Câmara Municipal de Cascais. Como referi nesta sessão de abertura, a C10 é um projeto que é uma parceria com a Universidade do Porto. Convido por isso a juntar-se a nós Pedro Brandão, para o Reitor da Universidade do Porto, aqui em representação do Reitor. Boa tarde, seja bem-vindo. Mais um ano.
Pronto, eu, como trouxe a parte digital, vou demorar um bocadinho mais do que estar a utilizar os outros. Ok. Pronto, muito boa tarde a todos. Portanto, como é óbvio, eu tenho algumas diferenças e algumas dúvidas relativamente ao centro do mundo, não é? Vindo do norte. Já agora falando, bom São João a todos. Mas, pronto, vou pôr aqui uma auxiliar normal. Portanto, boa tarde então a todos a participantes neste evento. Portanto, não vou surpreender ninguém ao afirmar que as infraestruturas digitais são cada vez maiores, mais complexas. A informação que nelas circula, ainda há bocado estamos a falar da parte quântica relativamente a essa proteção, mas esta informação é cada vez mais valiosa e mais cobiçada. As ameaças a que estão sujeitos estes dados e estas infraestruturas são cada vez mais frequentes e cada vez mais sofisticados, o que faz da cibersegurança um pilar essencial da vida das instituições e, por maioria de razão, de uma instituição como a Universidade do Porto. A Universidade tem mais de 50 mil estudantes, 14 faculdades, 18 unidades de investigação, além de centenas de docentes, investigadores, técnicos associados à Universidade. Ou seja, nós temos uma vasta quantidade de utilizadores das nossas plataformas digitais. Por isso, tem para nós particular ênfase a reflexão normal na área da segurança, que nós podemos ter firewalls, podemos ter IDS, IPS, podemos ter cifras, tecnologias, todas elas para a proteção, para a nossa cibersegurança, mas depois nada disso servem se o fator humano pode ser ou é muitas vezes o elo mais fraco desta cadeia de proteção dos sistemas. Portanto, mais do que um departamento ou um item da cultura da instituição, a cibersegurança tem que ser um estado de espírito, partilhado por todos os que compõem uma organização e com ela interagem, sendo, no nosso caso, encarado como um elemento essencial da reputação da Universidade do Porto. Por isso, para a Universidade do Porto, constitui um privilégio ser parte deste evento, já há vários anos, desde o início, que é, sem qualquer dúvida, um dos mais importantes que neste domínio se realiza no nosso país. Reitero, por isso, os parabéns ao coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o engenheiro Lino Santos, e na sua pessoa, todo o CNS, não é, pelo ótimo evento que vai ser, de certeza, os outros todos foram um exemplo disso, e este será a 11ª vez, e irá permitir a esta comunidade, mas não só a de cibersegurança, não só a de IT, a todos esta comunidade, aprender e atualizar-se sobre esta área. Eu não posso também deixar de congratular o Contra-Almirante António Gameiro Marques, não é, por todo o trabalho que foi desenvolvido e neste caso agora já temos o novo Contra-Almirante Manuel da Costa Honorato ao leme do QNS. E, obviamente, também a equipa da Universidade do Porto tem estado aqui a trabalhar com o CNCS agora para a organização deste evento. Portanto, este evento, este ano, como já foi dito, realiza-se em Cascais, um município que se tem dedicado à digitalização dos seus serviços, com ferramentas, eu estive a dar uma olhada, o Fix Cascais, o GeoCascais, a disponibilização dos dados todos associados ao município nos projetos Smart City. Não sei se já têm colaborado com o Porto, nós também temos lá, no caso da Porto Digital, mas imagino que sim, têm estado a fazer também um bom trabalho em Smart City, portanto pode ser um ponto de contacto. Os exemplos, estes são os exemplos, portanto, do seu comprometimento com os sistemas digitais. Portanto, fica então o cumprimento também ao Sr. Diretor Municipal da Comunicação, Tecnologia e Imagem da Câmara Municipal de Cascais, o Engenheiro Isaac Silveira, pelo trabalho que tem desempenhado neste pelouro. A Universidade do Porto, portanto, com esta parceria que tem feito com os CIDEIs, procura não só ficar mais perto de garantir a adoção das melhores práticas no domínio da cibersegurança, mas também partilhar a experiência acumulada ao longo dos anos, contribuindo para a criação de um ambiente digital mais resiliente em Portugal. E não só, nós temos convidados internacionais aqui nestes CIDEIs. Para além da formação superior e avançada que temos na Universidade do Porto, nesta área, nas faculdades de Ciência e de Engenharia, a Universidade também criou há 10 anos a UP Digital, uma estrutura orgânica que tem permissão à concepção, disponibilização e a gestão das infraestruturas e serviços de tecnologias de informação, das TIC, da Universidade. Tem também como objetivo o incentivo ao desenvolvimento e à utilização de serviços inovadores que contribuam para a digitalização da academia. Portanto, ao longo desta década de atividade, a UP Digital foi testemunha do crescente peso das necessidades na área da cibersegurança, obrigando a que nos reorganizássemos no sentido de fortalecer a eficiência operacional, alinhar as competências das equipas com as necessidades da universidade e consolidar uma cultura de inovação e cocriação. Portanto,
Nitidamente a cibersegurança não é algo estático e, portanto, esta atualização tem que ser algo contínuo e, portanto, estamos sempre a estabelecer novas estratégias, estamos agora até a tratar de novos sistemas associados a esta proteção, mecanismos de prevenção, de defesa, respostas a incidentes que nitidamente são cada vez mais frequentes, não é? Diria que quase todos os dias. Nas últimas semanas até têm sido mais interessantes lá do lado do Porto. Alguns dos nossos avanços mais recentes também foram a conclusão de um sistema de segurança perimétrica de firewalls para reforçar a defesa contra ameaças externas. Temos também iniciado a adoção do segundo fator da autenticação e, portanto, eu também sinto o que estava a dizer relativamente há, digamos, alguma dificuldade na aceitação inicial por parte dos utilizadores deste segundo fator, sendo que nós ainda só começamos, estamos só com a parte do Microsoft 365 e, portanto, ainda queremos avançar mais nesse sentido, mas já se nota alguma resistência, mas que não foi assim demasiada e, portanto, foi fácil até depois prosseguirmos isso. Temos o ponto dos utilizadores, não é? Que é o que estava a tocar outra vez, não é? Ao longo do ano de 2024, neste caso a OP Digital, tem promovido um conjunto alargado de sessões de formação em cibersegurança. Portanto, esta parte é importante para reforçar a consciencialização da comunidade e capacitar, neste caso, a academia genericamente, para as mais recentes ciberameaças. Portanto, esta formação tem sido continuada, este ano também, e o objetivo são estas palavras que foram ditas já no início, não é? Portanto, ter a sensibilização com esta formação e treino para os cuidados com a cibersegurança, nomeadamente dotando os participantes das competências essenciais e para a proteção da sua identidade digital. Portanto, que é bastante importante as pessoas perceberem que a têm e que nem sempre está protegida da maneira que seria esperado por ponto de vista das pessoas. E note-se que neste caso das organizações, portanto, essa identidade digital potencia depois a identidade da própria organização, ou neste caso os sistemas da própria organização e esse acesso. Portanto, nesta formação já utilizámos até os serviços da FCCN, devemos ter aqui várias pessoas da FCCN, nomeadamente os simulacros de phishing que são providenciados pela FCCN para, digamos, formar, eu não diria detectar quem é que cai nos phishings, mas o formar, as pessoas perceberem o que é este ataque simples, cada vez mais fácil com a inteligência artificial e que é cada vez mais credível. Pronto, para além destas formações dirigidas a toda a comunidade académica, também promovemos um forte investimento na capacitação dos profissionais. Portanto, um exemplo foi associado a um dos projetos que tivemos aprovados, o Upscaling Operators of Essential Service Incident, e que neste caso Response Teams, Incident Response Teams, e que neste caso promoveu ou permitia a formação com cursos especializados na área de cibersegurança, portanto cursos avançados na parte de monitorização de redes, detecção de respostas a ameaças, análise forense e na gestão de incidentes, ou seja, a formação não só da parte da comunidade, mas dos próprios serviços que nós temos para prover esta cibersegurança. Portanto, se é verdade que todos os sistemas e organizações estão hoje sujeitos a invasões maliciosas, a Universidade do Porto procura não só estar entre aqueles que têm consciência desta inevitabilidade, como também entre aqueles que procuram promover as ações de segurança concretas, efetivas e eficientes, assim contribuindo para um ambiente digital mais ético. Estamos, por isso, com extremo interesse em mais uma edição destes CIDEIs para melhorarmos as nossas capacidades e contribuir como pudermos com toda a comunidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Pró-Reitor, e bom São João também para todos os que vêm do Porto e de outras cidades que também festejam São João, também aqui na Grande Lisboa, como é o caso da cidade de Almada. A última palavra nesta abertura institucional da CIDEIS 2025 pertence a Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Excelentíssimo Sr. Diretor Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem da Câmara Municipal de Cascais, Engenheiro Isaac Silveira, Excelentíssimo Sr. Pró-Reitor da Universidade do Porto, Professor Pedro Brandão, estimados convidados, caros oradores, parceiros, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me desta forma simples cumprimentar e dar boas-vindas a todos os presentes nesta 11ª edição da Conferência Anual de CIDEIS, desta feita em Cascais. Permitam-me aqui ser conciliador e acho que todos concordamos que Cascais é o centro do mundo nestes 3 dias de conferência.
Eu começo por contextualizar o momento que encontramos e com isso tentar estimular a vossa participação ativa nestes 3 dias de conferência. Segundo dados do Eurostat, no ano passado, 38% das empresas em Portugal têm uma intensidade digital alta ou muito alta. A média da União Europeia é 24%. Isto é um dado excelente para a nossa economia e é um sinal extremamente positivo. Mas significa também que temos um grupo considerável de empresas com um grau de exposição a riscos digitais. Significa também que os clientes dessas empresas, cidadãos incluídos, podem sofrer as consequências de um evento adverso na infraestrutura digital das primeiras. Vimos isso em abril passado. Um bom exemplo desta cadeia de consequências é o apagão ocorrido no passado mês de abril. Num outro plano, o contexto geopolítico tem vindo a degradar-se dia para dia. E o ciberespaço, como todos sabemos, configura um espaço de conflito usado ou de provável uso por atores assimétricos. Por outro lado, a atual tendência de isolacionismo em detrimento do multilateralismo de alguns dos nossos parceiros não é benéfica para o combate a um fenómeno de natureza transnacional. O fenómeno de natureza transnacional precisa de uma abordagem global e precisa de todos os parceiros, precisa do multilateralismo a funcionar e não de isolacionismo. Também o cibercrime não tem dado tréguas. O volume de fraude por via digital mantém-se em níveis elevados. O ransomware, depois de uma queda em 2024, voltou a fazer várias vítimas nestes primeiros 6 meses de 2025 em Portugal. Por seu turno, e agora numa outra perspectiva, assistimos ao crescente uso da inteligência artificial como facilitador da criação de notícias falsas, da descoberta de novas vulnerabilidades em sistemas informáticos, da automação das várias fases que configuram um ciberataque. Assistimos à proliferação dessas notícias neste novo complexo comunicacional que vulgarmente designamos de redes sociais. Tudo isto com consequências de curto e médio prazo para a nossa sociedade, para o Estado de Direito e para o nosso regime democrático. Por outro lado, ainda falando em tecnologias emergentes, não sabendo quando, sabemos de antemão que a existência do primeiro computador quântico resulta na imediata falência dos atuais padrões de criptografia, nos quais assenta toda a nossa confiança em sistemas e serviços digitais. Precisamos nos preparar para esse momento, mesmo não sabendo quando é que ele vai acontecer. Finalmente, todas as nossas organizações se deparam com a falta de recursos humanos especializados ou com níveis de literacia digital insuficientes para responder a todos estes desafios. Todos estes fatores colocam-nos desafios para o Estado, para as suas instituições, desafio para as empresas e desafios para os cidadãos. Estes e outros fatores definem a vulnerabilidade digital da nossa sociedade. A diferença entre o nível de tecnologia que nos é disponibilizada e as competências que temos para lidar com ela com segurança. É por isso que afirmamos que a cibersegurança não é a segurança da informação, nem é parte da segurança da informação. Aquilo que queremos proteger não é a informação, aquilo que queremos proteger é a sociedade. Aquilo que queremos proteger é o nosso regime democrático. A cibersegurança existe para corrigir esta vulnerabilidade societal. Existe para tornar a sociedade mais resiliente. A implementação do novo regime jurídico de cibersegurança, resultante da transposição da NIS 2, é um forte contributo para a redução desta vulnerabilidade. Esta implementação apresenta alguns desafios, mas principalmente, e era aqui que eu queria focar, um conjunto de oportunidades, quer para as autoridades, quer para as nossas empresas e entidades de administração pública, quer ainda para as empresas inovadoras e prestadoras de serviços de cibersegurança do nosso país. Tendo presente que teremos um único regime jurídico para pequenas e médias empresas ou para grandes empresas, um único regime jurídico para entidades com uma grande exposição digital e para outras com níveis de digitalização incipiente, precisamos garantir o princípio da proporcionalidade na implementação da NIS 2 e precisamos de adequar a exigência ao nível de risco de cada uma destas entidades, promovendo uma eficiente gestão de recursos. Precisamos de apostar, e volto a dizer, esta é uma grande oportunidade, na simplificação by design, aproveitando processos já existentes. As grandes empresas já fazem gestão de risco, as grandes empresas já fazem gestão de ativos. Não vamos trazer nada de novo para as grandes empresas e só para o seu modus operandi.
Mas podemos proporcionar ferramentas para aquelas que nunca fizeram gestão de ativos, que nunca fizeram gestão de risco, que nunca implementaram um referencial. E, portanto, numa lógica de simplificação by design, conseguimos reduzir custos de contexto para a nossa economia. Precisamos criar sinergias entre autoridades competentes, de forma a evitar que qualquer entidade tenha de enviar uma mesma informação a várias autoridades. Eu lembro-me do incidente que tivemos na AMA em outubro do ano passado. A AMA teve que notificar 5 autoridades. E teve que notificar precisamente no momento em que precisava de todos os seus recursos para recuperar do incidente. Precisamos melhorar a articulação entre autoridades competentes e outras autoridades setoriais. São elas que têm o know-how sobre o negócio, com vista à redução de custos de contexto para a nossa economia na implementação desta diretiva. Precisamos melhorar a articulação e a partilha de informação entre entidades com responsabilidade operacional no ciberespaço, melhorando a eficácia de cada uma das nossas entidades dentro da competência de cada uma delas. Precisamos dar previsibilidade, precisamos produzir referenciais, identificar interfaces e definir níveis de qualidade que permitam um melhor alinhamento dos nossos prestadores de serviços de cibersegurança com estes objetivos e com estas políticas públicas. Precisamos trabalhar mais de perto também com estas empresas e dar-lhes um papel central, se não central, importantíssimo na implementação do regime jurídico. E para isso precisamos promover um ecossistema de certificação de cibersegurança acessível e dinâmico e que cumpra o seu objetivo, que é introduzir uma confiança acrescida no sistema. Estas eram as oportunidades. Como desafios, destaco o aumento no número de entidades ao abrigo do regime jurídico. É um desafio para todos nós. O aumento das competências e o portfólio de serviços para o Centro Nacional de Cibersegurança que decorrem das novas responsabilidades. E precisamos igualmente estar atentos, e eu gostava de sublinhar isto, e evitar criar um regime de cibersegurança baseado na conformidade como objetivo e não na criação de uma cultura de cibersegurança nas nossas organizações e no nosso país. Devemos combater e devemos estar atentos para não cair neste erro. É neste contexto que a CIDEIS reúne nesta bela cidade de Cascais, a cidade mais importante do mundo nestes 3 dias, esta vibrante comunidade de cibersegurança. Mais resiliência é o tema deste ano. Mais resiliência não é um objetivo, como já referi, é um caminho que se faz. Significa estar melhor preparado para resistir a eventos adversos. Mais resiliência é ter capacidade de adaptação, para ajustar as capacidades de defesa e reação a um quadro de ameaça extremamente dinâmico. É ter um conhecimento profundo dos seus ativos críticos e a todo o tempo do quadro de ameaças que sobre elas recai. É ter uma fundamentada noção do risco. Esta é a única maneira de ser eficiente na alocação de recursos. Mais resiliência é transmitir confiança. Confiança aos cidadãos na qualidade dos serviços prestados. Confiança aos parceiros de negócio neste tapete de raiolos que são as interdependências digitais. Confiança aos investidores de que Portugal é um país ciberseguro. Confiança entre países como catalisador de partilha e auxílio mútuo. E dou nota que hoje, nesta edição do CIDEIS, temos delegações de uma série de países da expressão portuguesa. 5 países da expressão portuguesa têm representação aqui nesta CIDEIS. Sejam bem-vindos também eles. Mais resiliência é ser mais eficiente, é ser inteligente na alocação de recursos, é procurar realizar sinergias dentro da organização, entre organizações que partilham os mesmos desafios, é realizar sinergias entre o setor público e privado, é colaborar, trabalhar em conjunto e procurar soluções inovadoras, procurando sempre reduzir os custos de contexto para as nossas organizações. É utilizar as mesmas tecnologias emergentes que há pouco identifiquei como desafios na melhoria do nosso trabalho. Eu disse que tínhamos uma comunidade vibrante de cibersegurança. É uma comunidade vibrante que está em franco crescimento. Nesta 11ª edição, foi a primeira vez que tivemos de interromper o processo de inscrições, quando atingimos as 1.700 inscritos. Trabalhamos hoje numa base regular com mais de 200 entidades em 12 comunidades que estão a apoiar, 12 comunidades de cibersegurança setoriais, regionais ou temáticas. Peço desculpa. Criamos 7 centros de competências em cibersegurança que estão a apoiar em proximidade as nossas pequenas e médias empresas e as entidades da administração local. Também elas têm presença aqui hoje no CIDEIS. Não trabalhamos sozinhos. Trabalhamos com 21 universidades e politécnicos envolvidos no programa de formação avançada da Sea Academy. Não trabalhamos sozinhos. Temos muitos e bons parceiros a trabalhar connosco. A CIDEIS
é a casa desta comunidade vibrante. É simultaneamente um momento de partilha e um momento particularmente útil para ouvirmos a comunidade. Construímos um programa eclético, como é costume, que abrange 6 áreas de atuação: sensibilização, formação e treino, desenvolvimento de capacidades organizacionais, conhecimento situacional, prevenção e resposta a incidentes, regulação e supervisão e certificação em cibersegurança. Nestes 3 dias vamos ter connosco 139 oradores, distribuídos por 13 sessões plenárias, 22 painéis temáticos, 6 salas, 18 workshops, 9 sessões temáticas que resultaram de um apelo à apresentação a uma manifestação de interesse e a uma oficina do Centro Internet Segura. Com um foco na operacionalização da NIS 2 e do novo regime jurídico de cibersegurança, colocamos no programa 2 salas inteiramente dedicadas a workshops, onde serão detalhados alguns dos instrumentos que construímos ou que estamos a construir para ajudar as organizações a melhorar a sua resiliência. Queremos o vosso feedback, queremos que nos ajudem a construir estes instrumentos. Por outro lado, à margem do programa, vamos ter reuniões com cada uma das comunidades de cibersegurança, uma oportunidade de ouvir, de aprender com quem está no terreno e de adaptar estes instrumentos. Estimados convidados, caros oradores e parceiros, minhas senhoras e meus senhores, termino agradecendo de forma encarecida todo o apoio da Câmara Municipal de Cascais, a parceria de longa data com a Universidade do Porto na organização deste evento. Agradeço igualmente aos parceiros, que são o garante da qualidade deste evento, e agradeço a disponibilidade dos oradores convidados, que muito enriquecem no nosso programa. Agradeço, obviamente, à equipa do CNCS, do GNS e da Universidade do Porto, envolvida na elaboração do programa, na gestão e logística deste evento, pelo empenho e dedicação. Agradeço, por fim, a presença de todos. Muito obrigado e boa conferência. Muito obrigado, Engenheiro Lindo Santos. Cá estamos ao longo dos próximos 3 dias para, usando a sua expressão, olharmos para o tapete de arraiolos que são as interdependências digitais. Está então concluída esta sessão de abertura da CIDEIS 2025. É a altura de escutarmos o primeiro keynote speaker do dia. Vamos agora viajar mais de 4.000 quilómetros. Seguimos até à Ucrânia, um país que, para além da guerra no terreno, tem também vivido os desafios de uma guerra no ciberespaço. É nosso convidado Alexander Potti, presidente do State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. Welcome, Alexander. I think you can hear me right now. Yes, I hear. Okay, welcome. I hope all of you are safe right now in Ukraine. Thank you. Thank you very much for introducing me. And dear colleagues, good afternoon. It's a pleasure to join you at the CIDEIS in 2025 conference. I wish I could be there with you in person, but unfortunately that wasn't possible this time, you understand. Still, I am glad to connect with you and share some reflection on building cyber resilience in times of war in Ukraine. These thoughts are shaped by Ukraine's experience over the past few years. Before we dive into that, let me briefly introduce the organization I represent. State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine, or AAA-CIP for short, is a central executive body in Ukraine with the direct subordinate of Prime Minister and President of Ukraine. AAA-CIP has a wide range of responsibilities. As you can see on this slide, these include cybersecurity, technical protection of information and cryptography protection information, secure government communication for Prime Minister, President of Ukraine, and high-level political and military command, countering technical intelligence threats, and protection of critical infrastructure. Some of these functions have long been core to our agency, such as cybersecurity and information security. Others
have been added due to the martial law. Overall, the AAA-CIP is responsible for more than 100 functions and has a team of around 11,000 professionals. The AAA-CIP plays a key role in Ukraine's national cybersecurity system. Our focus is on policy development, incident response, and recovery facilitation. In this slide, you can also see the other key elements of the national cybersecurity system. I am showing this a highlight on the important point. Building cyber resilience is always a team effort. Within the AAA-CIP, we have a different division and troops, and we have the State Cyber Protection Centers. It delivers a wide range of cybersecurity services and makes a significant contribution to our national cyber resilience. I'll talk more about these services in just a moment, but first, let me show you what our general approach to cyber resilience is based on. This approach we call the House of Cyber Resilience. Our resilience in cyberspace is founded on the implementation of our unique cybersecurity model, which we call the House of Cyber Resilience. You can see a schematic of this approach on this slide. The House of Cyber Resilience has several components, ensuring cooperation among all relevant stakeholders. This is the roof. At this level, we develop a government policy and rules how we coordinated cooperation and collaboration between different stakeholders in Ukraine, and national cybersecurity system subject and ministry and academic sector, private sector, and so on. The cybersecurity infrastructure, incident response teams and response protocols and security operations center, this is a pillars this house. And next, building the capacity of our cybersecurity professionals. This is a base, this house. And we use two models for building this model, this house. First of all, this cybersecurity framework from NIST, and second, the risk management frameworks from NIST. This is a basic methodological and methodic document. According to this document, we're building our normative base and standards in this house. Now, let us return to same data. In 2024, our National Response Team, CERT-UA, which is a part of the already mentioned State Cyber Protection Center, recorded 4,315 cyber incidents, approximately 70% increase compared to the previous year. This upward trend is continuing. In the first 6 months, 2025, 860 incidents we registered, approximately 64% increase compared to the same period in 2024. Importantly, the overall critical of incident has decreased. This may indicate progress in strengthening Ukraine's cyber resilience. The motives behind cyber attacks against Ukraine are complex. However, several key objectives can be identified. First, espionage and intelligence operations. Second, collecting information on political and military plans and capabilities. And third, in targeting critical infrastructure, particularly in the energy sector. The first and most fundamental element is the development of systematic protection at the endpoint level. This goes beyond antivirus software. It involves the deployment of advanced endpoint detection and response solutions, which enable active real-time monitoring and response to suspicious activity. Currently, over 40,000 endpoints are continuously monitored within the architecture of the National Security Operations Center.
from SSIP. This allows for the prompt detection of the anomalies, prevention of intrusions, and early isolation of incident. The second critical area is monitoring the information and communication system of public authorities. Real-time network sensors and traffic analysis tools are used to track unauthorized access attempts, malicious activity, and violation of security policies. At present, of the 80 case information communication system operated by government agencies and other critical entities are under constant supervision. This ensures rapid threat localization and reduces the risk of widespread malicious activity. The third key area is systematic international cooperation. Ukraine is actively integrating in the global ecosystem for cyber threat data exchange. It cooperates with government bodies and private companies providing threat intelligence services. As a result, Ukrainian authorities can develop a more proactive cyber defense model. Government bodies, military units established under Ukraine law, and the state-owned enterprises, institutions, and organizations are required to store backup copies of National Electronic Information Resource at the National Backup Center for State Information Resources. The function of this center is essential for rapid recovery following a cyber incident. To work, the National Response Team, CERT-UA, has direct impact on Ukraine's cyber resilience. Every investigated cyber incident provides unique threat intelligence. This data is shared with others and helps organizations detect cyber attacks in time. Our technical experts regularly publish reports on the cyber operation and the tactics used by threat actors targeting Ukraine. These reports are publicly available on the official website of SSIP. I encourage all those interested to explore them. They offer valuable insights in real-world threats. The remaining time, I would like to share with you a few practical cases and insights. Partnerships with leading global companies such as Google, Mandiant, Microsoft, AWS, Cisco Talos, Cloudflare, Asset, and Recordfuty have played a crucial role in strengthening Ukraine's cybersecurity. Ukraine also benefits from the strong and skilled cybersecurity workforce. Many international companies mentioned R&D office here, including Security Operation Prime, SOC Prime, Recorded Future, Intel 471, Cisco Email Security, Palo Alto Networks, SolarWinds, Alusuf Networks, and Checkmarks. Another key factor has been the contribution of volunteers. Their role in the cyber defense has been truly remarkable, demonstrating both resilience and innovation. Some volunteer groups have become especially well-known, such as the IT Army of Ukraine, Ukraine Cyber Alliance, and others. One particularly interesting example of PPP, which I would like to mention to you today, is between SSIP and CyberRange company. Within this partnership, we jointly launched a cyber training service called Trident, which is based on Ukraine's unique experience and advanced cyber warfare. CyberRange has provided us with their advanced simulation capabilities, and we enrich the training scenarios with our unique experience. The best professionals from the CERT-UA team were engaged in the development process. TRIZOP simulation replicate real-life complex cyber attacks in critical infrastructure, but in the safe environment. This is a good example of public partnership between SSIP and
biggest private company from USA. The development of network of regional cybersecurity center is a key initiative currently underway. Located across various regions of Ukraine, these centers will enhance cyber protection, enable faster response times, and improve the engagement of local cybersecurity professionals. Each regional center will fulfill several functions, is outlined in the list of the RCC components. Ensuring secure government communication has been one of our top priorities, especially for the senior leadership. The State Cyber Protection Center serves as a security internet service provider for the 200 state agencies across Ukraine. We've also built decentralized internet connectivity. Ukraine has nearly 3,700 internet service providers. About 2,000 of them offers XPON or passive optical network connection reaching approximately 3.9 million households. XPON technology is more resilient during the blackouts, which makes it a vital asset in wartime. For comparison, according to E2 Data Hub, Germany has around 1,000 ISPs, Norway about 50, and France just 25. We have also strengthened our mobile network resilience. New legislation now requires mobile operator to maintain service for at least 10 hours after the losing power, up from the previous 4 hours. Kyivstar, one of our largest mobile providers, was able to restore a service in just 5 days of the major disruption, not weeks, as might be expected in the wartime condition. We also rely on decentralized communication through technologies like Starlink. According to some estimates, there are now around 130,000 Starlink terminals in Ukraine. Roughly 45,000 were donated by partners. The rest were procured by companies and volunteers. These terminals allow us to stay connected in the highly decentralized manner. Using the cloud-based infrastructure has offered some inherent resilience benefits due to distributed net share and security measures implemented by cloud providers. Training and capability building are also key pillars for our approach to cyber resilience. One example is our cooperation with GIZ, which led to launch of the National Cybersecurity Training Program in 2023. This year, we received 186 applications and 120 professionals were selected to take part. They represented 42 public sector organizations and agencies across Ukraine. The goal is to provide high-quality training opportunities to around 600 cybersecurity professionals across public sector of Ukraine. The Qualification Center opened more than 1 year ago, operating under the State Scientific and Research Institute of Cybersecurity Technology and SSIP, plays an essential role in these efforts, helping to ensure high-quality, standardized training for cybersecurity professionals. This is a part of broader initiative related to the development of Ukrainian cybersecurity qualification framework, within which we have facilitated the development of the more than 20 new professional standards in cybersecurity domain and have added 27 new professional the state classifier of professions. This is an important legal process to support the development of cyber workforce in Ukraine. International cooperation
is a vital part of our work. We actively collaborate with counterpart agencies in cybersecurity bodies around the world. As many of you may know, since last year, Ukraine has been signing security cooperation agreement with our allies and partners. This agreement often includes provision for joint work in cybersecurity and critical infrastructure protection. These are areas under the responsibility of AAASIP, so we have been reaching out to relevant government agencies to establish frameworks for cooperation. So far, we have signed 13 memoranda of understanding with cyber agencies across the globe. This includes RIA from Estonia, BSI from Germany, CISA from United States, INCIP from Spain, as well as National Cybersecurity Center from Norway, Finland, Belgium, and Luxembourg, and other countries. We also look forward to exploring the possibility of establishing a similar partnership with Portuguese National Cybersecurity Center. The key message is clear. Building cyber resilience is a collective effort. In cyberspace, there are no national borders. It's thanks to the strong support for our national and international partners that we have been able to enhance our cyber resilience. We are deeply grateful to our allies and partners for their continued support and commitment. In return, we are committed to sharing our insight and experience, and we place great value in building mutual beneficial partnerships. I would also like to express my sincere thanks to organizers of this conference for the kind invitation and for bringing together such a distinguished audience. This concludes my keynote. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Alexander, for your presentation. I have a question for you. Every day, we journalists report the drone attacks in Ukraine. The images are powerful, and unfortunately, there are many times deaths and injuries. But we never talk about the cyber war. My question is, has the world downplayed the fact that a war is also taking place in the cyber world? Sorry, repeat please, because I not good hear you. Okay, I can make other question. You said in your presentation that the cooperation with the partners all around the world and Europe is very important, and with that cooperation it was possible to minimize the impacts of the attacks. Anyway, which sectors are most vulnerable right now? For example, the energy, the Ukrainian secret services, the ministries? Thank you for your question. So today when we speak about different aspects realize cyber attack and cyber incident in Ukraine critical infrastructure, we have different priorities or different focus of aggressive cyber group against our cyber critical infrastructure. The first place, this is the energy sector. The second place, this is a government sector, and government institution, ministers, agency, and government information resource and national registers. The second place, this is a military sector, and next place, this telecom sector and private sector. But during this time, focus of cyber attacks sometimes it changes. For example, according to Russian Federation military plans, cyber groups
can concentrate and focus your capabilities in different sectors, for example, logistic, during the short time. After this, switch off of energy sector, after this switch off of, for example, local government, and so on. This is a very dynamical model for building cyber operation against Ukraine. But our response team and our security operations center collect information about this, and this information we can find in our reports and public reports. These reports include full information about cyber attacks, cyber incidents on Ukraine critical infrastructure. Alexander, thank you so much for your time. We need to finish. Thank you and stay safe. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Está então terminado este primeiro keynote da tarde. Estamos, por isso, em condições de avançarmos para o primeiro painel do dia. Agora já não preciso de olhar para a câmara, posso olhar aqui para a nossa plateia. Vamos agora falar de serviços públicos, porque os serviços públicos também não escapam às ameaças crescentes do ciberespaço. Refiro-me em especial aos ataques de ransomware. Na próxima meia hora vamos escutar um testemunho real de como é que se responde a um incidente deste género. O homem ou a máquina, quem é o responsável, é o tema do debate que se segue, que vai contar com o contributo de dois convidados. Chamo a palco André Vasconcelos, da Agência para a Modernização Administrativa, e também Júlio César, coordenador do Departamento de Operações do Centro Nacional de Cibersegurança e do CERT.pt. Olá. Olá, boa tarde. Força. Pode ficar por aqui, André. Olá, Júlio. Bem. Força. Estamos confortáveis? Estamos. Podemos então dar início a este primeiro debate da CIDEIS. É com este debate que inauguramos a edição deste ano de 2025. Já vamos falar em concreto do incidente. Eu gostava, antes de mais, de olharmos para o antes e para o agora, ou seja, para o que é que acontece, que trabalho é feito quando tudo está a correr bem, quando não há incidentes, ou seja, no fundo, o trabalho do dia-a-dia. Acredito que seja feito um trabalho de monitorização grande. Gostava de forma muito breve que nos explicasse também a quem nos vê que acompanhamento é que é feito e cuidados é que existem num dia normal quando não existem ameaças como aquelas que já vamos falar mais à frente. Claro, com certeza. Antes de mais, um agradecimento em nome da AMA por este convite. Portanto, quero só um enquadramento rápido sobre a AMA, o negócio da AMA, digamos assim. Portanto, a AMA, a entidade, eu diria, responsável, uma parte, pelo menos, da transformação digital da administração pública. E, enfim, talvez os produtos mais conhecidos sejam na área do atendimento, com as lojas, com os espaços de cidadão, mas também, eu diria, na componente digital, com os principais building blocks nacionais disponibilizados pela AMA, desde a plataforma de interoperabilidade da administração pública, a todo o ecossistema de autenticação, de assinatura, com a chave móvel digital, com a aplicação ID.gov.pt, enfim, entre vários outros. Pronto, e foi isto que esteve em causa no ataque que aconteceu. Portanto, eu diria que no dia-a-dia também, eu diria que para as coisas correrem bem, eu diria que todo o acompanhamento da disponibilidade dos serviços de ataques que permanentemente em todas as nossas organizações acontecem, na maior parte das vezes sem sucesso. Todo esse acompanhamento é feito para assegurar que os serviços estão disponíveis, são resilientes,
são também devidamente possível de ser usados por todos os utilizadores, todos os cidadãos, todas as empresas. Portanto, o nosso trabalho é assegurar que essa disponibilidade, essa usabilidade, essa experiência do utilizador, essa simplificação que é feita e, pronto, sempre acompanhado por um processo de monitorização, de resiliência nos serviços que vão sendo disponibilizados. Muito bem. Eu creio que o objetivo de conferências como esta é também fazer pedagogia e eu parto do princípio que podemos ter pessoas connosco pela primeira vez, apesar de já estarem na história 10 edições da C-Days. Por isso, Júlio, acho que é importante começarmos por aqui e explicar para quem não conhece qual é o papel do CERT.pt. Bom, o CERT.pt é a Equipa Nacional de Resposta a Incidentes. Eu costumo dizer, um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, que é a primeira linha de defesa do ciberespaço nacional e, essencialmente, para onde entidades que foram recentemente atacadas ligam mais ou menos em pânico. Portanto, somos uma espécie São os bombeiros. bombeiros Da cibersegurança, talvez. da cibersegurança. Uma nota um bocadinho mais séria. Temos o encargo de coordenar a resposta a incidentes, ou seja, não respondemos diretamente aos incidentes per si, mas coordenamos essa resposta com outras entidades e com bastantes entidades do ciberespaço nacional, desde logo os Serviços de Informações, a Polícia Judiciária e toda a indústria de uma maneira geral, de maneira a que os incidentes de cibersegurança, especialmente os mais graves, tenham uma resolução mais rápida possível. Portanto, eu diria que é esse o papel fundamental do CERT.pt, dentro do CNCS. Fica feita essa explicação. André, proponho que vamos então a 10 de outubro, perguntando se este foi o incidente mais grave de sempre pelo qual a Agência para a Modernização Administrativa já passou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, desde outubro foi uma quinta-feira de manhã e, portanto, começámos a notar que reportes de indisponibilidade da generalidade dos serviços que tínhamos, começando pelo espaço e a lojas de cidadão, que abrem bem cedo, até depois passando para todos os serviços digitais, quer os portais, quer as plataformas, quer os mecanismos de autenticação. E, portanto, começaram-nos a chegar esses reportes e pronto, depois verificámos de algum despiste que não era um problema de comunicações, a linha do operador até estava ok, e depois de alguma investigação chegámos à conclusão que estavam a ser alvo de um ciberataque, ransomware, e que toda a nossa infraestrutura de cerca de 750 servidores virtuais estava inacessível, indisponível, destruída. E, portanto, foi isso que verificámos, não é? Pronto, eu diria que boa parte das coisas que posso partilhar agora convosco foi porque depois conseguimos fazer todo o processo de restore dos backups e com base nas evidências que conseguimos recolher, depois conseguimos perceber exatamente o que se passou, ou minimamente o que se passou, os pontos de entrada, etc. Tendo em conta, Júlio, que a AMA é responsável por serviços que milhares de pessoas precisam diariamente, é um bocadinho impossível não ter de vir a público explicar alguma coisa ou pelo menos contextualizar e dizer o que está a acontecer. Essa foi também uma das preocupações que o gabinete técnico de crise que criaram logo nessa altura teve de procurar responder. Para além desta preocupação, que outras preocupações foram mais importantes no vosso trabalho nessas primeiras horas? Bem, como devem calcular, a primeira reação foi de absoluto pânico, porque, como disseste bem, estamos a falar de uma entidade que presta serviços técnicos a mais de 150 entidades de grande dimensão da administração pública e não só, e que são responsáveis por muitos dos serviços utilizados por todos nós no nosso dia-a-dia, desde a assinatura eletrónica até às prescrições médicas, tudo passa por sistemas que são servidos de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, pela AMA. Portanto, para nós foi um sentimento de urgência acompanhar imediatamente o caso. Criámos esse gabinete técnico de crise que
que passou a estar dentro das instalações da AMA, uma equipa do CERT PT em permanência, e tentar coordenar o máximo e angariar o máximo de informação disponível, quer através da colaboração com os serviços de informações, falando continuamente também com a Polícia Judiciária e com os nossos parceiros europeus também, os outros CERTs, em busca de uma tentativa pelo menos, não de solução, porque sabíamos que era extraordinariamente difícil, num caso de ransomware, termos a sorte de encontrar um decryptor ou uma ferramenta que nos permitisse reverter o processo, mas pelo menos entendermos rapidamente do que é que se tratava e ajudar também a AMA a analisar, portanto, e concluir qual era efetivamente a dimensão do ataque. E foi isso que foi feito numa primeira fase. Concluímos muito rapidamente que a extensão era total, portanto, o dano na infraestrutura da AMA foi total. Portanto, basicamente, tivemos a sorte não se pode considerar sorte, foi pensado e a AMA fez um trabalho excelente previamente na preparação daquilo que vieram a constituir-se nos backups que vieram salvar no fim. Senão tudo podia ter sido ainda pior. Ainda estaríamos certamente a recuperar hoje. Não, nem sei como, para dizer a verdade. Mas havia um trabalho prévio de muito boa qualidade feita pela AMA, especialmente em termos de backups, e depois foi quando constatámos que já estávamos num nível de fase de recuperação, tivemos que chamar então outras entidades externas para nos ajudar depois a recuperar, alguém que conhecesse efetivamente a natureza da rede. Eu anoto, André, que na altura, quando vieram a público estas informações, e tendo em conta, como eu dizia, que são serviços que afetam a vida de milhares de pessoas, naturalmente, pois aqui a comunicação social tem também um papel importante de ajudar a explicar o que é que está a acontecer. E na altura a AMA veio dizer que estava preventivamente indisponível o acesso a diversas plataformas e serviços digitais que podem ter impacto direto na atividade de várias entidades públicas e privadas. Logo nos primeiros momentos conseguiram perceber exatamente que entidades é que estavam a ser afetadas, ou aqui a prevenção foi também importante, percebendo que se calhar uma determinada entidade se calhar acabou até por não ser afetada, mas por uma questão de precaução foram também averiguar o que é que tinha acontecido nessa entidade. Sim, nós ficámos com as plataformas, no primeiro momento, completamente indisponíveis. Por isso, todas as entidades que tinham integração connosco deixaram de poder usar os nossos serviços. No entanto, desde o primeiro momento, tivemos, enfim, um especial cuidado na comunicação, primeiro às entidades, eu diria, supervisoras, competentes, relacionadas com os serviços que prestamos, não é? Desde o GNS, a ANACOM, a PSER. Foram 5, como o engenheiro Lindo Santos disse há pouco na sessão de abertura. Exatamente, foram notificados e, em particular, o Centro Nacional de Cibersegurança fez um acompanhamento excelente desde o primeiro momento. Para além disso, passámos aos nossos parceiros e entidades que usam os nossos serviços informação de forma transparente do que estava a acontecer, das ações que estávamos a tomar e do processo de recuperação. Foi disponibilizado, uma página, disponibilidade.ama.gov.pt, salvo erro, onde era dado um status diário, em tempo real, próximo de tempo real, desse processo de recuperação. Portanto, isso foi totalmente transparente. O impacto nas outras entidades foi esse, foi não ter os serviços da AMA disponíveis. Não houve qualquer outro tipo de impacto de passagem deste ransomware para outras entidades, e isso não aconteceu, ficou restrito à infraestrutura da AMA. E, portanto, fizemos isso com total transparência. Portanto, este processo, portanto, e começando se calhar um bocadinho para explicar que o ponto de entrada deste processo deveu-se a uma vulnerabilidade num dos equipamentos que temos de atualização e distribuição da política de segurança e de antivírus pela agência, que remonta a meses antes, em maio, onde tentámos fazer um update ao mesmo, e quando fizemos o update
uma parte das workstations, designadamente de espaço e lojas de cidadão, mais obsoletas, começaram a funcionar menos bem, com os periféricos e afins, e fez o rollback e manteve-se a versão, essa versão. Portanto, o facto disso ter acontecido, houve também mudanças nos recursos humanos, alguns recursos humanos que estavam a fazer esse processo que saíram na altura da agência, levou que ficássemos com essa vulnerabilidade nesse equipamento, nesse forte IMS, a partir dessa altura. E que houve algumas tentativas ao longo do tempo de tentar comprometer o equipamento, até que em outubro, a 3 de outubro, houve um primeiro atacante que conseguiu fazer esse comprometimento com SQL Injection e enfim, abriu a porta para, de forma permanente, poder tomar conta desse equipamento que estava na fronteira da AMA com o exterior. E a partir daí, uns dias depois, porque ali, entre 3 e 6 de outubro há ali uma acalmia, que nós suspeitamos que possa estar relacionado com, eventualmente, o primeiro atacante poder ter, enfim, vendido, eventualmente, o acesso a um outro atacante, que a partir de 6 de outubro temos então um outro atacante que usa este mesmo acesso, criado pelo primeiro, e que despoleta todo este processo, vai gradualmente ganhando enfim, privilégios e até que chega, com movimentos laterais, chega aos domain controllers e, pronto, e a partir daí, enfim, no dia 10 de outubro, de madrugada, agenda um processo de cifra dos VMwares, portanto, toda a infraestrutura da AMA que fica cifrada. Portanto, este foi um bocadinho o que conseguimos, a partir das evidências dos backups, perceber que aconteceu até ficarmos com toda a infraestrutura indisponível. Júlio, vamos também à linha do tempo. 10 de outubro detectaram o ransomware, 16 de outubro há uma grande tecnológica que tem de entrar em ação também porque conhece bem a infraestrutura. Só a 30 de outubro, portanto 20 dias depois, é que podem dizer que há um restabelecimento quase total dos serviços. Durante estes 20 dias há que ter em conta que há ligações que são prioritárias. Acredito, por exemplo, aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, também à Autoridade Tributária. Como é que foi sendo feita essa definição de prioridades ao longo destes 20 dias? Eu gostava de dizer que foi porque tínhamos um plano muitíssimo bem delineado, mas não foi. Aquilo que aconteceu foi que fomos atendendo às necessidades e, no caso particular, a AMA foi decidindo, também com base na pressão da ausência dos serviços. Não é agradável todo o médico não poder emitir o receituário médico habitual ao paciente. Portanto, é natural que alguns serviços sejam prioritários per si, e assim foi, quer com os serviços do Ministério da Justiça, quer com a SPMS e com mais 3 ou 4 prioritários, sem desprimor de todos os outros mais de 150 que utilizam recorrentemente os serviços da AMA. Portanto, não houve, que eu tenha tido conhecimento, um plano magnífico, delineado para estabelecer prioridades. Agora, efetivamente, havia prioridades que eram gritantes e que tinham de ser endereçadas em primeira instância. E foi isso que sucedeu. Foram 20 dias, parece muito tempo, mas foram 20 dias ininterruptos, portanto, sem período de dia-noite e sem fim de semana e dia de semana. Portanto, foram 20 dias efetivamente completos. Foi um grande desgaste para as equipas da AMA e do CNCS e também das empresas que vieram depois ajudar a repor efetivamente os verdadeiros conhecedores da sua própria tecnologia e, portanto, eu diria que até foi em tempo recorde. Já percebemos, André, que foi uma corrida contra o tempo. Que marcas é que ficaram deste ataque? O que é que a AMA teve de mudar exatamente nos protocolos internos? Noutras regras, tiveram de criar regras que não existiam? Passaram a estar mais vigilantes? O Centro Nacional de Cibersegurança e o CERT.pt têm também estado a ajudar a fazer esse papel de vigilância? Sim, houve melhorias que foram feitas. Só voltar aqui um bocadinho ao tema, efetivamente, os 20 dias, nomeadamente em recuperação de um conjunto de ambientes de qualidade e afins,
foi um tempo, ainda houve outros sistemas que depois foram utilizados posteriormente, mas só para dar nota que na quinta-feira houve este ataque, sexta-feira já havia alguns serviços nas lojas disponíveis e uma semana depois, 7 dias depois, tínhamos a generalidade dos serviços disponíveis, havia alguns serviços, por facto de serem, por exemplo, um prestador de serviços de confiança, nomeadamente de identidade, que foram alvo de uma auditoria específica e que foram disponibilizados na segunda-feira seguinte, portanto, nomeadamente a autenticação, com chave móvel digital e outros. Depois houve outros, diria nomeadamente todos os ambientes que demoraram um bocadinho mais tempo. Sim, eu diria que quer no processo, quer posteriormente, houve um conjunto de medidas que nos pareceram importantes para resolver o problema e para, eu diria, assegurar a resiliência do que temos. Eu diria, no processo, esta interação e comunicação imediata às várias entidades foi central, o acompanhamento da tutela, aqui a equipa do CNCS foi central também, os parceiros, fornecedores, entidades externas que nos apoiaram também neste processo foram centrais e um conjunto de medidas que foram desenvolvidas, geralmente medidas específicas, sei lá, de rotação das próprias passwords nos primeiros tempos, de melhor segmentação dos utilizadores com privilégios mais elevados, de forma a assegurar, sei lá, que o administrador de base de dados não tem também administrador de domain controller e coisas desse género, e um conjunto de melhorias que foram feitas em termos dos próprios servidores, com a implementação de sistemas antivírus e afins, que muitas vezes estavam mais presentes do lado dos clientes do que os servidores. Do lado da própria vulnerabilidade, ela foi naturalmente feito o update e a correção no Forte AMS, reinstalados os domain controllers, implementados agora uma infraestrutura diferente, mais segmentada, onde temos, em vez de termos um VMware global para todas as VMs, temos um VMware para ambientes, ou seja, nomeadamente para o data center principal, para o data center disaster recovery, para a infraestrutura de data center de segurança, dos serviços de confiança, portanto, estão segmentados e são distintos. E, portanto, mesmo que não sejam comprimidos, os restantes não são. Pronto, e como foi aqui referido, pronto, o componente dos backups que já tínhamos implementado foi central também, e o facto de termos uma política de backups 1, 2, 3, onde temos basicamente backup on-site, no local, no outro data center, e temos também num CyberVault, portanto, que não podem ser adulterados depois de serem gravados, foi central para conseguirmos assegurar que conseguimos sempre fazer essa reposição. Já tínhamos na altura, e foi também importante, e mantemos a certificação 27001, nomeadamente para termos procedimentos documentados e bem definidos, nomeadamente este procedimento de gestão e reação a incidentes. Foi também uma das componentes que nos ajudou aqui bastante. Estávamos e estamos num processo final de implementação do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança na AMA e, portanto, isso é algo que foi algo, eu diria, que estávamos em processo e agora estamos numa fase mais final. Naturalmente, este incidente também ajudou para que isso acontecesse de forma mais célere. Eu diria, as próprias campanhas de sensibilização interna é algo que agora fazemos by design, não é? Portanto, regularmente o nosso CISO divulga um conjunto de boas práticas, inicia processos de ataques fake à AMA e vemos a reação dos funcionários e depois os que eventualmente são apanhados, por exemplo, num ataque de phishing, são alvo de formação específica. Portanto, isso foi um conjunto de iniciativas que também resultaram desta experiência porque passámos. Júlio, apesar de tudo isto, creio que não estou a dizer nenhuma mentira se afirmar que, apesar de todas estas precauções, ninguém pode dizer que um ataque deste género não vai voltar a acontecer, seja na AMA, seja em qualquer entidade ou empresa. Ainda assim, o que é que também o Centro Nacional de Cibersegurança e o CERT.pt aprenderam na resposta a este incidente que poderá ser útil? Esperemos que não, porque será um bom sinal se não houver ameaças iguais. Mas o que é que poderá aplicar de ensinamentos que tenha aprendido na resposta a este incidente? Em primeiro lugar, a primeira coisa que aconteceu é cada vez que vemos o range de IPs da AMA aparecer nos feeds, ficamos muito assustados. Portanto, isso mudou.
e passou a ser uma constante. Como nos ama, já estamos em alerta. Felizmente, e tem aparecido, como é natural, e como tem aparecido praticamente todas as instituições do Estado, aparecem regularmente nos nossos feeds de Cyber Threat Intel, e nós já temos mais medo de alguns do que de outros, mas felizmente não tem acontecido, desde esse período até agora, nada de particularmente grave e que a própria AMA não consiga debelar instantaneamente ou com grande facilidade. E é verdade que não podemos, ninguém pode afirmar que não vai ser vítima de um ataque desta ou de outra natureza, sendo que o ransomware é efetivamente uma das tipologias mais graves e mais danosas para a integridade das entidades e para a continuidade dos serviços que prestam. Há outras ameaças que têm surgido agora e que nos têm feito, de alguma forma, esquecer a importância do ransomware, como temos neste momento uma grande pressão por parte da atividade dos infostealers, que se tem traduzido no surgimento de diversos leaks, que muitas vezes são apontados às entidades como se as entidades tivessem sido atacadas, mas na realidade se trata de basicamente somatórios de computadores e telemóveis, todos nós atacados individualmente e depois todos compilados. Esta semana que passou, na sexta-feira, creio que surgiu um pretenso leak com 16 mil milhões de credenciais. Sim. Portanto, o sonho Costa será o maior de sempre. Talvez a maior compilação de sempre. O sonho de qualquer inteligência artificial é triturar aqueles 16 mil milhões de dados, e isso parece-me muito mais... parece e soa muito mais grave do que o próprio ransomware. O ransomware é algo que afeta, eu costumo dizer que afeta mais as entidades de maior dimensão, porque essas são as principais visadas, porque obviamente os atacantes... São mais apetecíveis. Quando não se enganam, que tem sucedido também, os atacantes também se enganam, até porque não falam português na maior parte das vezes, enganam-se nas entidades e atacam umas mais pequenas. Mas, naturalmente, é particularmente grave nas grandes entidades, como é o caso da AMA e outras com esta dimensão e o alargamento do espectro das suas atividades por toda a administração pública e não só, também há entidades privadas. Estamos em cima das 4 da tarde, é o fim do nosso tempo. Para terminar, muito rapidamente, dou 30 segundos a cada um. André Vasconcelos, notas finais, ficou alguma coisa por dizer neste debate? Muito rapidamente mesmo. Sim, só queria sublinhar que foi fundamental esta resposta rápida, coordenada e articulada das entidades. Não é? Portanto, esta colaboração foi central para conseguirmos responder o mais rapidamente e o mais adequadamente ao ataque. Os parceiros que estavam e estão connosco foram também centrais. Portanto, sozinhos nós não tínhamos conseguido fazer. E depois a comunicação também foi central para todas as partes perceberem o que estava a passar e o processo de recuperação que também estava em curso. E, portanto, eram as palavras que queria deixar, essas notas. Júlio, sim, também palavras finais. Em 30 segundos, este foi um exemplo de que podem contar com o CERT-PT, o Centro Nacional de Cibersegurança, em caso tenham um incidente desta ou de outra natureza, sendo que a regra é mesmo, primeiro gritem, depois a seguir rezem e depois a seguir liguem-nos. Nós estamos cá para ajudar, não temos outra atividade, também não conseguimos fazer mais nada, a única coisa que sabemos fazer é ajudar a recuperar de incidentes. Portanto, diria que foi um bom exemplo de como o CERT-PT pode ser útil na resolução de um incidente. André Vasconcelos, Júlio César, muito obrigado, um aplauso para os nossos convidados. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Podem então abandonar o palco, por onde for mais conveniente. Muito obrigado aos dois. Uma apresentação, um debate que tenho a certeza, como podemos ver pela quantidade de pessoas que agora estão a sair para irem para outras salas, um debate apetecível e que cativou a atenção dos participantes desta CIDES 2025. Nas outras salas
Vão continuar a acontecer outras apresentações, workshops. Por aqui é a altura de seguirmos para a próxima Keynote Speaker da tarde. Toda a segurança na saúde é pouca, eu diria. E sabemos que se o aumento da digitalização traz vantagens, também traz vulnerabilidades acrescidas. Para nos trazer uma visão europeia sobre este tema, contamos com a participação de Georgia Bafotsou, Cyber Security Officer da ENISA, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança. Agora mudando para inglês. Welcome. Hi. Hello. Welcome. The next 25 minutes are yours. Okay. Thank you. I will leave the Hi. stage. So, hello. I will speak in English. Unfortunately, I don't understand anything in Portuguese. I know some little Spanish, but they're different. Okay, so bear with me. It will be just in English. So, my name is Georgia Bafotsou. I'm a cybersecurity officer at the European Union Agency for Cybersecurity. This is, in short, ENISA. I don't know how many of you know who is ENISA, and what is ENISA, and what we are doing. So let me tell you a few words about ENISA. So ENISA is the European Union Agency for Cybersecurity. It is in Greece, so I'm Greek. I'm fortunate, and I'm in my own country, and I work for ENISA. ENISA has been in the cybersecurity field since 2004. We started with a small office in Heraklion, and then ENISA moved to Athens, where now we have our headquarters in Athens, in Halandri. This beautiful building is our building. And we also have a small office in Brussels, which was established recently. We now have almost 150 employees, and our cybersecurity activities are focused mainly on these 4 areas you can see here. So ENISA is working on the capacity building. What is that? It's organizing cyber exercises. I mean, maybe you have heard of Cyber Europe or the International Cybersecurity Challenge. Organizes trainings. ENISA also works with operational cooperation, so has as a mission to coordinate and enhance the communication between member states, European countries in case of large-scale cyber incidents, and works with the CSIRTS network and the EU Cyclone network. ENISA also works in the policy area with a goal to achieve harmonized implementation of EU policies and laws, such as NIS2 directive, the 5G toolbox, the directive on electronic IDs, and now the European digital identity wallets. And also, finally, last but not least, ENISA works with increasing the trustworthiness of ICT products and services and processes through EU cybersecurity certification schemes. And in this presentation, I will talk to you about the policy framework for cybersecurity in the health sector. Also, I will give you some insights from information that ENISA has gathered about cybersecurity threat landscape and challenges for the health sector. And I will talk to you about ENISA's contribution to the health sector. So let's start with the policy part. So the main directive that ENISA is working with is the NIS directive. This was the first EU law to introduce baseline cybersecurity requirements. It came into force in January 2023, but had to be
but it was updated. The first directive was updated by NIS2 that came into force in January 2023 and had to be transposed in the European member states to a national law by 17 of October 2024. So up to now, we have 14 out of the 27 member states that have actually created their national laws for the NIS2 directive. In this circle, we can see the several sectors that fall under NIS2. Health sector is one of them. The strategic part of the NIS2 is handled by the NIS Cooperation Group. And the operational part I mentioned earlier, it's the CSIRTS network and the EU Cyclone network. So under the NIS Cooperation Group, there is a work stream. There are several work streams for sectors, for critical sectors. So there is a work stream for energy, another one for transport, another one for 5G and telecom cybersecurity, and there is a dedicated work stream also for health. And it's led by Portugal, Denmark, Romania, and Hungary. So this is a video about NIS2 that summarizes the main changes that NIS2 brought. The NIS2 directive is a flagship European Union-wide legislation. Its aim is to ensure a high common level of cybersecurity across the Union based on 3 pillars. Member states are required to develop a national cybersecurity strategy, appoint national competent authorities to oversee implementation, establish a national cybersecurity incident response team to assist entities with incident response, implement a national vulnerability disclosure policy and a cyber crisis management framework. NIS2 directive puts emphasis on cross-border strategic exchange of information and efficient incident handling at technical and operational levels. This is achieved through bodies such as the NIS Cooperation Group, the CSIRTS Network, the Cyber Crisis Liaison Organization Network, as well as a shared EU vulnerability database, a registry of cross-border entities and an annual report on the State of Union on cybersecurity. Companies operating within the sectors covered by NIS2 must comply with several obligations, including conducting cyber risk assessments and applying security measures to mitigate risks, complying with strict incident reporting timelines in case of significant cyber incidents, and ensuring responsibility of management bodies for cybersecurity practices and compliance with the law. NIS2 requires each member state to transpose its provisions into national law by the 17th of October 2024. For more information about NIS2 directive, visit our website. This is part of an ENISA campaign on NIS2. We have several other information, videos, infographics that have as a goal to explain to companies what they have to do for NIS2 and what they can achieve through NIS2. So if you're interested, you can visit our website or you can contact me and I can give you all that material. Other regulatory requirements for health sectors specifically, there is the medical devices regulation and the in vitro diagnostic medical devices regulation with an aim to have medical devices safe and effective and patients protected from harm. Medical software can also be considered as a medical device. There are IT security requirements for pre-market and post-market. And in these regulations, there is obligation for incident reporting and reporting of vulnerabilities for medical devices. There is also the Cyber Resilience Act.
This act does not actually include in scope the medical devices because they are covered from the previous regulations that I already explained. But there are other health-related appliances that can be under the scope of CRA, such as activity trackers, not actually used for diagnostics, but mostly devices that do not fall under the definition of pure medical devices. Also, there is the European Health Data Space Regulation. This is about the safe cross-border sharing of health data records, and the EU AI Act that we think, and it's obvious, that AI software that's used for health purposes is going to be considered as critical, so covered under the AI Act. Recently, in 15 of January 2025, there was a communication, an EU communication released about the EU action plan for the cybersecurity of hospitals and healthcare providers. What is an EU communication? An EU communication is a non-binding document. It's not a regulation, it's not a directive. It's a document used by Commission to share information, explain policies, or propose solutions to the Council and the Parliament. It's a way that Commission uses to communicate ideas and initiatives without imposing legally binding requirements. So this European action plan for the cybersecurity and resilience of hospitals came to address the challenges that health sector faces. I will talk a little bit later about these challenges, under 4 strategic pillars: prevent incidents, detect, respond to incidents, and deter. ENISA is in the center of this action plan and will soon create a support center to offer several services to entities that are working in the health sector, including financing capabilities, ways to get support and mitigate the threats. So some more information on the threat challenges that we have to fight against. There is a big increase in ransomware attacks, sophisticated, targeted, coordinated ransomware attacks in the healthcare organizations. They remain highly active. Ransomware is the #1 threat for healthcare. It is often combined with increasing data breaches. We all can understand that the health data, the health information has a high value in the attacker's market. There is low cybersecurity maturity in the health sector, lack of security awareness of the personnel. There are legacy systems that cannot be updated, patches cannot easily be applied, MRIs, CT scanners, outdated medical equipment. There is shortage in cybersecurity skills. We can say that shortage in cybersecurity skills is almost everywhere, in every sector, critical sector. And there are supply chain attacks since supply chains become more and more complex. There was, ENISA published in July 2023 a threat landscape dedicated for the health sector. So in July 2023, in this threat landscape, there was ransomware, accounted for 54% of the analyzed cybersecurity incidents. 83% of the attacks were financially motivated, and 10% had an ideological motivation. There is also another way that we collect incidents through incidents reported by national authorities
every year. So we can see that health sector has been leading these incidents reports since 2020, followed closely by transport, banking, digital infrastructure, energy, but it's steadily first is the health sector in the number of incidents reported. And so what has ENISA done over the years to support the health sector? So we have published over the years a number of reports. They can all be found in the ENISA website. We have been working with the Workstream 12 that I mentioned earlier, the Workstream 12 for the health sector of the NIS Cooperation Group. It's comprised by competent authorities for health. We have been working also with the European Health ISAC since its establishment. We have published the ENISA threat landscape that we analyzed before. But we issue situational awareness reports, bi-monthly reports. The 2022 Cyber Europe exercise was dedicated to health. And we have also launched awareness-raising campaigns for health. The first one coincided with the Cyber Europe in 2022. I will show you also another video from that campaign. And now, what's the EU Health ISAC? The EU Health ISAC is chaired by the Netherlands. ENISA is a board member in the EU Health ISAC. The membership is free of charge, but the members have to pay for travel and accommodation expenses. And healthcare professionals, CERT, CSERTs are the stakeholders involved here. This is the email in case you want to contact these people. The Cyber Europe exercise takes place every 2 years. In 2022, usually we focus on 1 or 2 related sectors. In 2022, the focus was on health. So there is a series of simulated cybersecurity incidents and an escalation to an EU-level crisis. And the participants have to actually respond to injects and collaborate to successfully fight the incidents, mitigate the impact. And there are findings in the after-action reports that can be found in the ENISA website. The campaigns that I mentioned earlier, actually I was, last year and the 2 years before, I was part of the awareness raising and education team, ENISA horizontal team. And during these years, we did several awareness campaigns for the critical NIS2 sectors. One of those sectors was the health sector. And another interesting initiative for awareness raising and education is the AR in a Box. This is a guide that you can use. It is free of charge, of course, as everything in the ENISA website. You can use it and create in your companies your own awareness raising programs and get advice and get useful information on how these awareness programs can be successful. One of our videos for the health sector.
all this material is available for you. I'm not sure if this has been translated also in Portuguese, but we have it translated in several languages, and we can give you the source material to use it and even translate it if you want. Get in contact with us. So another initiative that we do, it's an annual health conference this year. It's the 10th year of this event. It will take place on 16th of September 2025 in Bucharest. We will soon announce registrations under events in our website. So if you're interested, stay tuned to be registered. The target audience is healthcare IT professionals, clinical information security professionals, medical device manufacturers, national healthcare authorities, standardization bodies, academia related to health. So finally, it's a recent work, a recent exercise that we have been doing. We call it ENISA 360. The first ENISA 360 report was published last year. I mean, this year, it's for last year, the 2024. What is actually about this report? We try to assess the maturity and criticality of the critical sectors under NIS2. And we get information from both private and public companies. So the results of this first report, there are telecoms, electricity, and banking, the most mature and at the same time most critical sectors. They have over time benefited from significant regulatory oversight, global investments, political focus, and robust public-private partnerships. We also have digital infrastructures and trust services following. They are also mature, but they have some challenges due to heterogeneity, cross-border nature, and inclusion of previously unregulated entities. And then we come to the risk zone, as we call it. So the health sector, we consider that it is in this risk zone. And what do we mean by that? We consider the sectors that have moderate maturity but high criticality to be in the risk zone. So this means that we have to do more for these sectors to be able to bring them to a higher level of maturity equal to their criticality. So for this year, this exercise will take place again. If you're interested in participating and you think that you have relevant information to give, please, there is an email in the previous slide, this one, nis360@enisa.europa.eu. Contact us and we will send you the link to fill in the survey. So to finish, I think I'm on time. Key takeaways: several EU regulatory developments require cooperation and support by member states and the private sector. The cybersecurity threat landscape for health remains unstable. There must be cybersecurity investments to ensure resilience of the critical EU infrastructure, and the EU Health Action Plan comes to help these investments. Staff awareness and training are key, especially for medical and clinical staff. Information sharing and increased cooperation is crucial. Stay tuned for the EU Action Plan and get informed if this is something that you can use, if this is about you. Thank you very much. I'm here for questions, either now or later on. And thank you for listening. Thank you. Thank you so You're much welcome. for your presentation. I have one last question for you. These are numbers revealed by the European Union. 81% of companies see difficulties in hiring cybersecurity staff as a risk
of cyber attacks. Yes. This is also a problem in the health sector, It in all is. the sectors. We mentioned already, of course, I mean, I saw it in the slides, there is lack of cybersecurity professionals, and ESA is trying to address this gap in the cybersecurity skills, skilled professionals, through trainings, through campaigns. Cybersecurity is not, it's not only for technical people. So when we hear cybersecurity, we have in mind that this is for engineers, this is for mathematicians, for mechanics, but it's not only that. All faculties, all types of professions can fit in cybersecurity. We need legal, we need communications, we need HR. Everyone is welcome to join the cybersecurity circle. And ENISA is trying to solve the problem. And to mitigate this gap. Georgia, thank you so much for You're welcome. Your contribution, and applause for our guest. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you for the invitation and for having me here. Thank you. Agora de regresso ao português. Esta é a última keynote speaker desta primeira parte. É agora a altura de fazermos um intervalo. O coffee break vai estar a acontecer no primeiro piso, na chamada Praça da Alimentação. Vamos estar de regresso daqui a meia hora, quando forem 5 da tarde. Muito obrigado e até já.